Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos, 19, 20 e 21. Que está escrito assim na palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos repetir juntos o versículo 21? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fala conosco, Senhor, essa noite pela tua palavra. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Departamento de Evangelização e Missões, o DEM, desenvolveu uma campanha esse ano para todo o Brasil, no segundo domingo de julho, que é o Dia Nacional de Missões. E nós estabelecemos alguns alvos e demos também algumas coordenadas para que as igrejas pudessem difundir essa ideia e pudessem compartilhar na igreja as ações e os trabalhos que nós temos desenvolvido no nosso Brasil. Nós estipulamos com um alvo financeiro para auxiliar as demandas que o departamento tem desenvolvido, que é uma oferta de R$200 mil. Nós queremos, através da igreja do Alcântara, como as demais outras igrejas filiadas à denominação, nós queremos contribuir pelo menos com 1% desse valor. E nós esperamos em Deus que a gente possa ultrapassar esse alvo e esse alvo possa ser alcançado. As igrejas também possam se empenhar e a gente possa alcançar esse objetivo. Mas falando de Brasil, para que os irmãos possam compreender e entender, a gente vai compartilhar com vocês algumas coisas importantes acerca do Brasil. A primeira coisa é que o Brasil é um país na sua maioria católica. Ele foi assim e ele continua ainda sendo um país católico. Em 2010, os católicos no Brasil ocupam uma linha de 64% da população brasileira se diz católica. Em 1970, na década que eu nasci em 79, não vamos pensar que eu nasci em 71. Eu nasci em 79. Na década de 70, o Brasil, o catolicismo do Brasil girava em torno de quase 92% da população brasileira era considerada católica no Brasil. E aí, o trabalho da evangelização foi difundindo, e aí os números do catolicismo foram diminuindo, e consequentemente o número dos evangélicos foram aumentando. No último censo, em 2010, o IBGE apresentou que no Brasil nós estávamos chegando à casa dos 23% da população considerada evangélica. Mas aí nós temos outros números, como por exemplo, 9% da população brasileira é considerada sem nenhuma religião, que foi um número assustador e crescente que aconteceu no Brasil. E aí, pensando nisso, nós como crentes congregacionais estamos observando os fenômenos que estão acontecendo no país, e nós trouxemos assim números bem rápidos de um cenário regionalizado do Brasil, e nós queremos apresentar esses desafios para que os irmãos possam entender como é que as coisas estão funcionando. Por exemplo, no norte do país, que é essa região verde, composta por esses 7 estados, nós encontramos, por exemplo, Rio Branco, a capital do Acre, como a capital da região norte, com o maior índice de evangélicos, chegando a quase 40% da população de Rio Branco se diz evangélica. E o estado do Macapá
é o estado da região norte, onde nós temos a menor presença evangélica naquela região. E foi lá em Macapá que nós estivemos no avanço missionário. Quando vocês estiverem em Macapá no avanço missionário, aqui, né, temos alguns irmãos. Na região centro-oeste, o estado do Goiás, a capital Goiânia, ela reúne, digamos assim, os maiores índices, e o estado do Goiás é o estado mais evangélico do país. Contrapartida, nós também encontramos em Cuiabá, no Mato Grosso, a capital com menor percentual de evangélicos. É interessante que existem denominações evangélicas muito fortes naquela cidade, naquele estado, mas, no entanto, ainda é o estado do Mato Grosso um grande desafio. E aí eu chamo a atenção porque foi lá para o estado do Mato Grosso que surgiu a ideia do projeto, que na época era chamado Férias para Jesus e hoje é chamado de Projeto Nilson Braga. E o primeiro projeto foi lá nesse estado, numa cidade chamada Terra Nova do Norte, né, há quase 20 anos atrás, em 1999, o primeiro projeto Férias para Jesus. Pastor Francisco Assis estava lá? Não. Alguém que está aqui estava lá em Terra Nova do Norte em 1999? Eu não era quase nem nascido ainda, né? Mas o projeto começou lá no estado do Mato Grosso, onde hoje nós temos o menor índice. Depois disso vem essa parte amarela, que aí diz respeito ao Nordeste, e aí fala comigo, né? Quando a gente vê isso aí, a gente se depara com uma realidade muito preocupante. O Nordeste do país, por exemplo, o estado do Piauí, é o estado menos evangelizado do Brasil, e é também o estado dos mais pobres também do Brasil. Reúne índices muito difíceis de serem encarados, e também há no estado do Piauí um sincretismo religioso muito grande, e é um grande desafio para nós, os crentes congregacionais, o desafio do estado do Piauí. E é no Nordeste que nós reunimos os menores índices da população dita evangélica. Quase nenhum estado do Nordeste ultrapassa a margem de 15%. Então eles estão abaixo da média do Brasil, porque se no Brasil tem quase 24% da população dita evangélica, e os estados do Nordeste têm população evangélica menos de 15%, então realmente está abaixo da média nacional, e por isso esses índices maiores, como em Goiás, como lá no Rio Branco, lá no Acre, né? Então a gente encontra esses disparates, e aqui no Rio de Janeiro também, que é um estado muito evangelizado, o estado do Rio de Janeiro. Depois a gente vem para essa banda aí, lilás, né, que são a região sudeste, e na região sudeste a gente se depara com números bem interessantes, como por exemplo, o estado mais evangélico da região sudeste é o estado do Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Lá se reúnem os maiores índices da população evangélica no estado do Espírito Santo. Aí, irmãos, a gente vem para o sul, que é essa parte vermelha. No sul, nós encontramos os maiores desafios da evangelização, porque são nos estados do sul do país que nós encontramos, por incrível que pareça, não sei se vocês podem imaginar, mas o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior índice de espiritismo, para que nós chamamos do baixo espiritismo, candomblé, a ubanda, a quimbanda. Essas religiões afrodescendentes estão mais centralizadas no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, muito mais do que na Bahia, muito mais que no estado do Rio de Janeiro. Ainda esse índice é muito mais forte no Rio Grande do Sul. Poucas pessoas sabem disso. E no Rio Grande do Sul é um estado com maior resistência à evangelização evangélica. Encontramos muita resistência. Para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, mas existem 11 cidades no Brasil que não têm a presença de nenhum cristão evangélico. Vocês podem imaginar isso em pleno século 21, há 11 cidades no Brasil que não tem um crente sequer.
Das 11 cidades que tem no Brasil que não tem presença evangélica, 9 dessas cidades são no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar para vocês quais são as cidades. A primeira cidade é uma cidade chamada Queluzito, em Minas Gerais. Depois de Queluzito, vem Carrapateira, lá na Paraíba. Vocês sabiam que existia esse nome, Carrapateira, né? Então, hein? Carrapateira, lá na Paraíba, não tem. Você é carrapateira, né, irmão? É para ter. Mas não tem presença evangélica, pelo menos no censo de 2010 apontava isso. E aí essas outras 9 cidades são cidades do estado do Rio Grande do Sul que não tem presença evangélica. Então é um grande desafio para nós hoje. Eu vou tentar ler aqui, porque a letra está muito pequenininha, né? As cidades são Boa Vista do Sul, Nova Aurora, Nova Roma do Sul, Protásio Alves, Relvado, Santo Antônio do Palma, São Jorge, União da Serra e Vespasiano Correia. São as 9 cidades do Rio Grande do Sul que não têm presença evangélica. Agora, alguns outros fatos bem curiosos que nós encontramos no Brasil, como por exemplo, há 71 cidades no Brasil que a presença evangélica é apenas de 1%. 1% da população é evangélica em 71 cidades no Brasil. Eu já falei, a média de evangélicos nas regiões brasileiras, né, gira aí em torno de 15%, e na região Nordeste, a média gira em 10%, menos do que 15% que eu tinha falado, né? Desses 12 estados brasileiros é que a taxa de evangélicos aumenta mais do que 20%. Porém, lá no Nordeste, né, que é esse que eu falei, há 6 estados da população nordestina que o número de evangélicos estão abaixo de 10%, que são nos estados de Alagoas, no Ceará, na Paraíba, no Piauí, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. A taxa é menos que 10%. Os índices apontam que essas populações, né, elas têm essa dificuldade, há uma resistência muito grande por causa, certamente, do sincretismo religioso que existe, especialmente no sertanejo, que é um dos povos menos alcançados do Brasil. Para vocês terem uma ideia, os maiores ou os menores índices de evangélicos, ou seja, de 5% para baixo, estão no estado da Paraíba. Isso diz alguma coisa para vocês? Para mim diz muito. É o meu estado, é a minha terra. Quando nós estamos investindo lá na Paraíba, dos 5 campos que esta igreja apoia e dá suporte financeiro e também suporte espiritual, acompanhamento, que nós vamos aos campos, fizemos avanços, estão dos 5, 4 estão lá na Paraíba. Não é porque a Paraíba é o estado que o pastor Yalan nasceu, não é só por isso, não é porque eu estou puxando só a farinha para o meu farnel, é porque a Paraíba reúne índices baixos da evangelização do Brasil, e lá nós podemos alcançar, e lá nós podemos desenvolver, quando a gente se empenha e fez caravanas como nós fizemos para Cajazeiras, como nós fizemos para Bonito de Santa Fé. Quantos estavam lá em Cajazeiras que estão aqui hoje? Né? Quantos estavam em Bonito de Santa Fé? Quantos estiveram lá em Itaporanga? Olha, irmãos, como isso foi importante, a nossa presença, a nossa participação. Não é porque a gente queira ser mais bonito, não é isso. Mas é porque é um grande desafio evangelizar o Brasil. Eu vou apresentar aqui as 5 maiores denominações no Brasil. A Convenção Geral das Assembleias de Deus tem 3,5 milhões de membros. A Congregação Cristã do Brasil reúne
quase 2.300.000 membros. A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, que é uma outra convenção, tem quase 2 milhões de membros. A Igreja Universal do Reino de Deus tem quase 2 milhões de membros. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem também quase 2 milhões de membros. Pastor, e os congregacionais? Os congregacionais ocupam a posição 27ª no número de denominações. A UISCB tem hoje, pelo censo, 50.000 membros. 50.000 membros é a população de muitas das cidades do interior da Paraíba. 50 mil membros é praticamente 3, 4 vezes a população dos moradores do condomínio onde eu moro. Vocês têm ideia disso? É um número muito pequeno. E nós precisamos repensar isso. No Brasil, há algumas comunidades menos evangelizadas. São os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os imigrantes, os surdos, né? Os ricos, os mais pobres. Eles estão entre os menos evangelizados no Brasil. Mas voltando para a nossa realidade denominacional, algumas igrejas históricas, de linha histórica, que estão entre elas, nós, os presbiterianos, os batistas, até mesmo os assembleianos, já são considerados como linha histórica. Porque hoje no Brasil existe um fenômeno chamado neopentecostalismo, que aí engloba essas novas igrejas com 30, 40, 50 anos para cá, denominações que surgiram nesse período, e elas são enquadradas por essa sua formatação como conhecidas como neopentecostais. Nós, os congregacionais, estamos dentro de um bloco chamado de igrejas históricas. Igrejas que têm herança, por exemplo, na Reforma Protestante. Igrejas que elas não nasceram no Brasil recentemente, mas elas surgiram, né, há décadas, por que não dizer há século passado. Nós congregacionais temos no Brasil 163 anos, vamos completar esse ano, e somos a denominação evangélica mais antiga do Brasil, nós os congregacionais. Nós chegamos aqui antes dos presbiterianos, nós chegamos aqui antes dos batistas, antes dos metodistas, antes dos assembleanos, muito antes. Por exemplo, dos assembleanos, nós chegamos no Brasil quase 50, mais de 50 anos antes dos assembleanos. Nós chegamos no Brasil. Então, irmãos, esse fenômeno apresentado pelo IBGE, confrontadas os percentuais de 2000 para 2010, os dois últimos censos, nós chegamos à conclusão que está havendo um decréscimo nas igrejas históricas. E a igreja congregacional, ela lidera o ranking das igrejas históricas que menos crescem, ou, melhor dizendo, que mais decrescem, que mais estão perdendo. Nós estamos aí em quase 30% de perda da nossa membresia, das igrejas. Não estamos abrindo mais igrejas. Depois disso, vem outras igrejas evangélicas de missão, e em terceiro lugar estão os presbiterianos, seguidos dos luteranos e dos metodistas. Mas os batistas reagiram e cresceram. A igreja adventista, então, tem experimentado um crescimento substancioso. Mas, irmãos, esses dados são dados de 2010, divulgados no censo de 2010. Em 2008, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil desenvolveram um projeto de multiplicação chamado Projeto Colheita, que essa igreja faz parte desse projeto. E esse projeto aponta que em 2008, nós éramos no Brasil 346 igrejas. E hoje, 2018, 10 anos depois, nós somos 421 igrejas. Nós aumentamos o nosso número em 19%.
E dessas 70 e poucas igrejas, que aumentou-se, 75 novas igrejas em uma década, essa igreja aqui contribuiu com uma. Nós inauguramos, implantamos, nos esforçamos e emancipamos uma igreja, que foi a segunda igreja Trindade. Nós cooperamos com esse projeto. Não só emancipamos a Trindade, mas nós temos investido na plantação da igreja no Jardim Catarina, temos investido na plantação da igreja em Rio Bonito, temos investido nesses 5 campos missionários no Nordeste, e nós estamos empenhados pelo desenvolvimento dessa obra. E essa obra não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não devemos parar. Nós precisamos prosseguir. Mas a pergunta que eu quero fazer essa noite, diante desse cenário tão longo, tão cheio de tantas informações, diante de tantas coisas, talvez vocês não tenham conseguido nem gravar tudo que vocês acabaram de ouvir. Mas diante de tudo isso, diante de todo o cenário, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a igreja que eu faço parte? Onde é que eu estou nesse cenário? Eu posso reformular a pergunta. Diante do texto bíblico que nós lemos, esse texto foi proferido por Jesus no Sermão do Monte. Jesus estava dando instruções aos seus discípulos. Jesus começa o texto falando no capítulo 5 das bem-aventuranças. Depois Jesus chama as responsabilidades. No final do capítulo 5, Jesus faz um paralelo entre um homem que constrói uma casa sobre a rocha e um homem que constrói a casa sobre a areia. E ele diz que a diferença de um para o outro está naquilo que ele obedece, está no seu fundamento, está na sua base. A base da rocha vai fazer com que a casa subsista às tempestades, às dificuldades. Mas a casa que está edificada sobre a areia, quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, a casa não vai subsistir. A casa não vai resistir. E Jesus diz que é grande a ruína daquela casa. E aí Jesus chama os seus ouvintes à prática da justiça, à obediência à palavra do Senhor, a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, nos ensina a orar. Jesus usa a expressão e chama a nós a responsabilidade de que nós temos que pedir ao Senhor que estabeleça o seu reino sobre a terra. Que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade do Senhor. E aí, depois de Jesus nos ensinar a orar, Ele fala das coisas do coração. E aí Ele nos confronta. Ele disse: olha, há muitas pessoas que estão buscando acumular os seus tesouros aqui na terra. Mas os tesouros da terra, a traça e a ferrugem, corroem, consomem, desgastam. E isso passa, isso vai embora. E ele chama a atenção dos seus ouvintes, meus queridos que me ouvem. Muito mais importante do que você acumular tesouros na terra, é que você acumule tesouros no céu. Talvez os seus ouvintes tenham ficado assim imaginando: como é que isso pode acontecer? Como é, Senhor, que existe essa ideia de acumular tesouro no céu? Como que isso eu vou conseguir fazer? Jesus dá uma dica. No versículo 21. Porque onde estiver o seu coração, o que é que diz o texto? Porque onde estiver o teu tesouro, aí é onde está o seu coração. Que Jesus está dizendo para nós assim: aquilo que importa para você de verdade, aquilo com que você se importa, é a sua riqueza. É lindo de se ver pessoas que têm abandonado suas causas, que têm deixado a sua vida para viver uma causa
de Deus. Nós recebemos recentemente num encontro da mocidade, uma jovem de 22 anos, que aos 18, ela foi para o Líbano, para servir ao Senhor e alcançar pessoas do Líbano, num país onde a cultura há resistência ao Evangelho por natureza, e ainda há resistência pela questão do gênero, por ela ser uma mulher, há resistência porque ela é estrangeira, a sua nacionalidade, há resistência porque a mensagem do Evangelho não soa bem àquele povo. Mas ela veio ao Brasil agora de férias, e ela está voltando para o Oriente, para continuar a sua missão de proclamar o Evangelho para aqueles povos. Que coisa linda, coisa maravilhosa, é lindo de se ver. Quantos de nós conhecemos a realidade dura de um missionário? Aquilo que nos importa, aquilo com o qual nós nos importamos é a nossa riqueza. E a pergunta que pode ser trabalhada e reformulada diante de todo esse cenário é: onde está o teu coração? O que realmente importa para você? Qual é o tesouro que você tem buscado? É nobre a causa de que você precisa trabalhar, que você precisa ir à faculdade, que você precisa se especializar. Louvado seja Deus por isso. É importante, sim, é importante que você estude, é importante que você tenha o seu emprego, é importante que você trabalhe, é importante que você ganhe o seu sustento, é importante, sim. Isso são coisas importantes, sim, são importantes. Mas o acúmulo que Jesus mencionava e menciona nesse texto não são esses acúmulos, não são esses tesouros. O que Jesus estava falando era coisas do reino. E nós, se queremos acumular esses tesouros, nós devemos nos preocupar com os projetos de Deus. Você já parou para pensar qual é o projeto de Deus para a sua vida? Talvez você seja daquele que diga assim: eu não tenho tempo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Deus, Ele dá para nós oportunidades todos os dias. Deus não nos dá nada fora de propósito. Tudo que acontece em nossas vidas há uma razão de ser. Agora, quando eu ponho o meu coração no projeto de Deus, quando eu ponho o meu coração naquilo que é que Deus está pedindo para eu fazer, tudo vai dar certo na vida. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que lutar. Isso não quer dizer que vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar. Não. Isso implica em renúncias. Isso implica a gente deixar algumas coisas. Os discípulos, quando seguiram a Jesus, eles deixaram pai, mãe, mulher, filho e foram embora. O que eu acho interessante é que hoje Deus não exige muito isso de nós. Deus nos manda ao campo com nossos filhos. Quando eu saí lá da Paraíba para cá, eu já tinha 2. Eva achou pouco, arrumou mais um. A culpada é ela. A culpa é sempre de Eva, desde o princípio. Mas Deus chamou a mim e a minha família, e eu louvo a Deus todos os dias por isso, porque Ele vocacionou a minha casa para atendermos juntos um chamado dEle. E Deus faz isso com você também, meu irmão. Ninguém, nada, esposa, esposo, filhos, nunca poderão ser impedimento para que nós façamos a obra de Deus,
Porque se Deus nos chamar, Ele vai prover os meios que nos dá a capacidade de executar a sua obra. Mas eu preciso ter o meu coração no projeto de Deus. Se eu quero acumular as riquezas, eu preciso colocar o meu coração no projeto de Deus. Onde está o seu coração? Eu preciso colocar o meu coração naquilo que não se pode destruir. O meu coração tem que estar nas coisas que não se desfazem. Nós temos que construir coisas que são eternas. O meu coração precisa estar naquilo que não se destrói. Como assim, pastor? Irmãos, tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Esse ano agora, no meu período de férias de janeiro, eu fui a Paraíba, para variar, e eu estive lá na igreja do Valentina de Figueiredo, de onde eu saí para vir para cá. Foi a primeira vez em 8 anos que eu preguei lá depois que saí. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu sabia que eu era querido lá, os irmãos me queriam bem, sempre me quiseram bem. Mas quando eu cheguei lá, eu fui tão bem recebido, acima das minhas expectativas. O carinho dos irmãos, a alegria dos irmãos em me receberem naquela igreja. A igreja estava lotada de irmãos. E aí eu me sentei, enquanto aguardava a pregação, uma irmã passou por mim, e ela bateu assim no meu ombro, me deu um abraço, e ela disse ao meu ouvido: pastor, meu marido está aqui, suas orações Deus atendeu, seu discipulado, suas visitas na minha casa valeram a pena, meu pastor, Deus salvou o meu marido. Isso são coisas que a traça e a ferrugem não destroem. A oração, a palavra de Deus que construiu, que edificou, que salvou, o impacto que causou na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas chegam até nós e dizem assim: pastor, obrigado pelo seu abraço, pastor, obrigado pela sua palavra, pastor, Deus falou comigo, Deus me orientou. Alguns pastores, outro dia eu estava com um pastor Assis num determinado lugar, e aí um colega chegou e disse assim: pastor Assis, eu estou me dedicando à obra missionária e o culpado é o senhor. Se lembra, Assis, disso? Isso são coisas que não se pode destruir. Foi com você, pastor Assis, que eu aprendi a amar a obra de Deus. Ele ficou todo bobo. Até aumentou um pouco a cabeça dele. Eu te amo, pastor Assis. São coisas que não se podem destruir. Coisas que são sólidas, que edificam, que transformam, que mudam. Quando nós fomos lá para Paraíba, primeiro avanço missionário que nós pegamos um avião, fomos bater lá em Cajazeiras. Monte de papa goiaba. Saiu daqui com todo carinho, irmãos, não estou desmerecendo ninguém. Os irmãos queriam falar paraibano, para se contextualizar. Mas quando nós chegamos lá em Cajazeiras, nós participamos da pedra fundamental do templo. Se lembram disso, irmãos? Quem estava lá? E aí um irmão, na hora da pedra fundamental, ele bradou lá e disse assim: glória a Deus, porque o suco que eu fiz lá na igreja, o pastel que a gente vendeu, o almoço que nós fizemos, hoje estão empregados em cada tijolo assentado para se construir uma casa de oração, para se pregar o evangelho no sertão da Paraíba. Irmãos, isso são coisas que não se destroem, porque isso fica para a vida eterna.
Pode até aquele templo ser destruído, mas o empenho, a oração, a dedicação, o amor pela causa do Senhor, isso ninguém pode roubar de nós. Podem até nos cortarem a língua, podem até decapitar o nosso pescoço, mas a palavra do Senhor lançada, ela vai germinar, e é disso que Jesus estava falando. Temos sido esses agentes para propagar essas mensagens. Onde está o seu coração? Onde deve estar o seu coração? O seu coração deve estar nos projetos de Deus. O seu coração deve estar naquilo que não se pode destruir. O seu coração precisa estar no reino de Deus. Uma vez eu ouvi um depoimento aqui de um irmão dessa igreja, que disse assim: nós estávamos numa discussão amigável, mas eram abordando a obra e a causa missionária, e o empenho que essa igreja tem feito pela obra missionária, e havia uma preocupação de parte de pessoas que aqui estavam, que nós estávamos entrando em dificuldades financeiras e nós precisávamos cortar algumas demandas, e a proposta era que nós começássemos cortando pelas parcerias missionárias, que nós encerrássemos as parcerias missionárias. E uma irmã se levantou e disse: quando eu era dessa igreja, tantos tempos atrás, aí eu ouvia falar de missionário, ela narrando, foi narrativa dela, quem estava aqui se lembra disso. Eu ouvia falar de missões, eu ouvia falar de isso e daquilo. Aí vinham os missionários aqui na igreja, a gente dava oferta. Aí quando foi uma vez, um irmão aqui da igreja foi lá no campo desse tal missionário, ela não citou o nome, desse tal missionário, foi lá no campo, e quando voltou do campo, ele foi dar um relatório à igreja, ele disse assim: rapaz, fulano está no campo missionário tal, e lá no campo o missionário tem até computador. Foram depoimento dela. Ela disse: quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei assim meio que chateada, porque eu estava ajudando o missionário, eu trabalho aqui, e eu não tinha computador, e o missionário com computador, olha só. Mas pastor Yalan, depois que o Senhor começou a nos levar para os campos missionários, e eu comecei a ver o que os missionários fazem, eu cheguei à conclusão que ele pode ter o carro zero, a mansão para morar, o melhor computador da última tecnologia, e ainda assim vai ser pouco em recompensa ao trabalho que ele desenvolve, porque o missionário está lá na cabeça do negócio, na linha de frente. Qualquer coisa mais grave, ele é o primeiro a ser abatido. É ele que está lá todos os dias, que abandonou sua família, que deixou os seus interesses particulares, que abriu mão, muitas vezes, de coisas que ele tinha chances de ter, humanamente falando, claro, humanamente falando, mas ele abriu mão de tudo isso por uma causa chamada Reino de Deus. Onde está o seu coração? O meu coração precisa estar no reino de Deus. O meu coração também precisa investir naquilo que é eterno. Meus irmãos, pensemos na nossa realidade. Pensemos naquilo que nós estamos fazendo. Qual é o nível de comprometimento meu com o reino de Deus? Aonde é que está o meu coração? Quais são os meus esforços? Qual é o meu maior interesse? Eu quero te dar uma causa essa noite: a obra missionária. Há alguns missionários que até têm dinheiro, estão supridos de dinheiro, mas eu ouvi um relato
de uma irmã que serve no norte da África, que me correspondo com ela. E ela disse: pastor, tudo que eu queria era poder ir todo final de semana e me reunir com os meus irmãos para adorar o Pai. Eu estou há quase 1 ano sem tomar uma ceia, porque eu não tenho ninguém para compartilhar a ceia comigo. Eu queria, pastor, ouvir uma canção cantada por um irmão do Brasil, perto de mim. Eu queria, pastor, que alguém viesse me visitar e passar, nem que fosse um dia comigo. Eu queria só um abraço. Eu queria receber uma carta. Eu não queria mais do que isso. Eu queria só isso. Há outros também que estão lá na linha de frente, padecendo por eles e por outros, com tantas dificuldades, com tantos problemas. Há missionários no nosso departamento, por exemplo, que teve que mandar o seu filho para morar com os pais dele, no caso os avós do garoto, porque a família missionária não estava com sustento suficiente para manter um casal e um filho pequeno, porque estava faltando as coisas para os seus filhos. Os irmãos se lembram aqui, numa vigília de oração que nós fizemos há alguns anos atrás, quando o missionário Eliá e Caterine saíram de Itaporanga para irem abrir o trabalho lá em Bonito de Santa Fé, que hoje é uma realidade próspera para a glória de Deus. Eles passaram tantas privações, que o filho mais velho do casal, Samuel, que aprendeu que Deus é o Jeová Jireh, o Deus que supre todas as necessidades. Ele chegou para a mãe e disse: mãe, me dá um Danone. Ela disse: não tem, meu filho. Mãe, me dá um biscoito maisena, ou um biscoito recheado. Meu filho, não tem. Me dá um biscoito maisena. Meu filho, não tem. Ele olhou para a mãe e disse assim: mãe, Jesus deixou de ajudar a gente, mãe. Porque ele sempre soube que era Deus que providenciava tudo para eles. Mas quando as coisas começaram a faltar em casa, ele chegou a imaginar que Deus não estava mais ajudando a família deles. E aí naquela vigília eu contei isso aqui. E naquela mesma vigília nós fizemos uma oferta. Quantos se lembram disso aqui? Nós mandamos a oferta em transferência eletrônica. Eu nem sabia como era que fazia aquele negócio naquela época, que eu não mexia muito com essas coisas. E naquela mesma hora foi feita aquela transferência aqui de dentro do culto. E a irmã mandou uma mensagem, era SMS, não era nem o WhatsApp. A irmã mandou uma mensagem 4h pouco da manhã. Sabe onde era que o missionário estava? Estava de joelhos orando, porque ia amanhecer o dia e ele não sabia o que era que ele ia colocar no fogão para cozinhar. Ele estava pedindo: Deus, eu preciso de uma provisão do Senhor. Quando de repente apitou a mensagem do SMS que dizia assim: verifique sua conta, tem uma oferta que a igreja de Alcântara mandou nessa vigília, e você pode sacar hoje mesmo. E ele disse que acordou a mulher e os 2 meninos e bradou com alegria, um glória a Deus, porque Deus tinha feito a provisão. Você pode ser resposta da oração de muitos missionários hoje. Você pode ser o motivo da glorificação de muitos dos nossos missionários, porque você se empenhou com essa realidade, porque você pôs o seu coração nessa realidade. É a obra missionária. Lembram que eu disse que queríamos fazer contenção de despesas cortando os missionários? Deus não deixou. A nuvem densa que nos cobria naqueles dias, o Senhor soprou
e elas foram embora. Eu não vou dizer que hoje a gente está com conta gorda, não estamos. Estamos empatados. Mas nós estamos em condições mais favoráveis do que estávamos antes. E não precisou cortar nada, e nem de ninguém. Quando a gente resolve cortar as coisas, a última que deve ser cortada são as coisas do reino. Mas às vezes a gente faz diferente. Quando aperta, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo, a oferta, deixa de vir para a igreja. São as coisas que a gente sai e abandona a fé. Onde está o teu coração? Que o seu coração esteja nas coisas que são eternas. Que o meu coração esteja nos projetos de Deus, naquilo que não se pode destruir. Que o meu coração esteja no reino de Deus, investindo naquilo que é eterno. Pense nisso. Pense nessa realidade. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, eis-nos aqui. Somos o teu povo. Todos nós temos dificuldades. Isso é fato. Mas existe em nós um elemento que nos difere das outras pessoas. Nós temos a fé no Senhor Todo-Poderoso, no Jeová Jireh, naquele que faz uma porção pequena de farinha e outra de azeite se transformar em dezenas e centenas e milhares de outras porções de azeite e de farinha. O Senhor é aquele que é capaz de pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para atender 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor é aquele que chama à existência o que não existe. E agora, Pai, quando nós ouvimos esta mensagem, nós somos confrontados com a nossa realidade e com a nossa necessidade de crer na provisão do Senhor por obra de fé. Que o Senhor nos dê essa graça. Senhor, que o Senhor use os meus irmãos e a mim, e a nós, e esta igreja, para fazer a diferença nesse Brasil. Senhor, que a igreja congregacional de Alcântara se levante como um luzeiro para proclamar as boas novas de salvação. Senhor, que nós sejamos os agentes de modificação da realidade da igreja congregacional no Brasil. Que aconteça em nós e através de nós, se assim o Senhor quiser, um lindo avivamento de expansão do reino de Deus através desta igreja. Senhor, nos usa, abre o nosso coração para a tua obra, Senhor. Faz o teu querer em nós. Chama, Senhor, aqui as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens e as mulheres, para que nós possamos plantar igrejas, para que nós possamos difundir a causa do teu evangelho, que nós possamos crescer para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo. E agora, Senhor, quando nós vamos ofertar, que nós possamos dar do nosso coração, não aquilo que, Senhor, nós podemos, mas aquilo que o Senhor propuser em nosso coração. Abençoa e recompensa a cada um, ó Deus, e continua conosco. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.